Fala galera, Igor na cena, seja bem-vindo a mais um Giro Missionário. E hoje nós estaremos com um grande amigo, Johnny. Ele é líder de uma base missionária ali em Cabo Frio. Deus tem movido ele e a família dele para as artes, o circo e como Deus se move nesse movimento, tá? Mas antes disso, produção, solta a vinheta. Fala galera, começando mais um Giro Missionário e hoje nós estamos aqui com o Johnny. Fala aí, Johnny, tudo bem? Primeiramente, é uma honra ter você aqui com a gente, viu? Opa, muito obrigado mesmo. Bom, é um prazer poder estar aqui, participar aqui junto com vocês e, bom, obrigado pelo convite. Estamos aqui, presente. Legal, eu ia pedir para você falar um pouquinho de espanhol, mas eu não entendo nada. Ixi. Até eu estou esquecendo já como se fala, mas de a pouquinho. Legal, legal. Johnny, para a gente começar, fala um pouquinho de você, onde você nasceu, quantos anos, um pouquinho da sua família. Conta um pouquinho sobre o Johnny. Top. Bom, sou da Argentina, do sul, da Patagônia da Argentina. Fui criado toda a minha vida já, mas faz alguns anos que já moro aqui no Brasil, tá? Atualmente casado, minha esposa e mais um filhinho de 2 anos e mais um de três Nossa, meses, que está na barriga ainda. Então, está no processo aí, vivendo nessa nova fase agora de pai de dois, mas tem que sido uma bênção. aventura e tem sido muito bom. E atualmente estamos aqui na região dos Lagos, Certo. pioneirando a base da Jocum, Jocum Cabo Frio. Então, estamos aqui, nessa caminhada agora. Legal. Johnny, faz quanto tempo que você está em missão? Na verdade, como foi essa sua entrada em missão? Como foi o seu chamado? Como foi essa história aí para você hoje estar liderando uma base missionária? Então, o meu primeiro encontro assim com missões foi no ano 2001. Hum, Então, tem alguma caminhada lá. Só que primeira vez que conheci Jocum, conheci alguns ministérios, que eram o Ministério Kinski, trabalhei com eles, mas como aluno, ou seja, participante das campanhas que tinha. E porque missões foi algo que sempre, de certa forma, me assustou, sim, porque o que me falavam sobre missões é totalmente diferente ao que eu vivo, porque os que comentavam sobre missões era aquele cara que tinha que se enfiar no meio do mato na África, passar fome o tempo todo, Boa. comer coisas estranhas, ficar Sim, pelado. Essa era a visão que me falavam. Isso é missões. Falei, meu Deus, eu não quero isso. Eu sempre falei que, tipo, no sentido, quando alguma coisa aparecia e me perguntavam, eu falei, nada, 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 tem que ser muito especial, muito sim, sim. filhinho do papai para se enfiar lá. Aham, E sempre neguei isso, me escondia, fugia disso, porque falei, não, 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 não é para mim. sim. Só que quando comecei a viver e falei, Deus, tá bom, fui fazer uma escola na Jocum, tipo, sem saber o que iria acontecer, que foi a ETED, a escola Aham, de entrada à Jocum, né? Então, fui fazer esse tese e aí foi que Deus me falou sobre missões, realmente entendi esse chamado, sabe? E sim. daí em diante começou. Meu prático foi na África Nossa, que legal, e Johnny. foi muito louco porque, bom, justo o entendimento que tinha sobre missionário que eram da África, Deus me Aham, levou para onde? Para pra a África. África. E foi muito legal que aí pô, entendi realmente, sabe, que missões é Deus que cuida, Deus que provê, Deus que sustenta, né? Então não precisei passar fome, não foi muito bom. Fiquei longe, claro, totalmente longe de minha família. Foi minha primeira viagem assim, cruzando o oceano, Aham, mas foi muito bom. E aí Deus falou, Deus direcionou. É claro que tem vezes que a gente passa, tá, lugares que são diferentes, é, come coisas estranhas, come comida diferente, mas isso é uma opção, entendeu? sim, Então, vi esse Deus Pai que cuida, esse Deus Pai que provê. Então, aqui legal, estamos agora, depois de alguns anos. legal. Johnny, você citou três coisas que talvez a galera que tá nos escutando, ela não vai entender. Eu queria que você explicasse. Primeiro, Jokun, Uhum, que é Jokun. uhum,
depois o que é King's Kids e depois o que é ETED. Beleza. Jocum é uma das organizações missionárias que existem no mundo, existem várias, tá? Jocum é Jovens com uma Missão, isso significa Jocum, tá? Certo. Jovens, mas atualmente tem vários que são jovens da terceira idade, a quarta idade, mas continua estando na missão, não tem problema. De 0 a 100 é É, jovem. exatamente. Aí, Jocum é interdenominacional. Isso Certo. significa que existem, dentro da organização missionária Jocum, existem batista, pentecostal, assembleiano, do Bola de Neve, entendeu? O Certo. principal é essa referência, a Bíblia. Estando na Bíblia, como corpo, caminhamos juntos. E internacional também, que existem 180 países no mundo, está espalhado por vários lugares, como Jocum, tá bom? Isso Certo. que significaria Jocum. Kinskid é um ministério que está dentro da Jocum, que é Certo. destinado para jovens e adolescentes, Hum, entendeu? entendi. Mas é tipo, creio que começa aos 10, 11 anos e chega até 18, uma coisa assim. Não sei como será aqui no Brasil, mas lá na Argentina era mais ou menos nessa faixa etária. Então, e aí se faz campanhas, treinamento para esses adolescentes que se leva e faz trabalho também evangelístico também com eles. Legal. Então E é uma é campanha de treinamento para adolescentes, né? exatamente, Legal, tá? legal. Existe não é simplesmente em um local, sino que se habla em diferentes, como um núcleo rede, entendeu? E daí se Entendi. vai expandindo. Tem várias igrejas ou igrejas que tem um Ministério Kinski dentro, então, mas sempre se está juntando com os demais, entendeu? Legal. E ETED é um curso também que se dá na Yukun, um curso introdutório para os obreiros, ou não obreiros, porque ETED é Escola de Treinamento e Discipulado, Sim. entendeu? Fazer ETED não significa que você se vai tornar um missionário do Yukun, não Aham. significa isso, sino que é uma escola de treinamento e discipulado. Dura Certo. 5 meses e tem lugares que, por exemplo, dura 6. Na Argentina são 6 meses. Aqui Uhum. no Brasil já são 5 meses. E tem 5 meses teóricos e 5 meses práticos. Se você entender enquanto a escola está acontecendo, que Deus te chamou para ser integral na missão, você tendo ETED consegue entrar. A Certo. não ter ETED, você não consegue ser obreiro, porque é um curso introdutório para entrar na Jocum. Então, Certo. precisaria ser... Tem várias pessoas, posso estar com vocês? Pode, mas se não obreiro voluntário, isso significa por curto prazo. Em algum momento, se Deus te falar que quer ser parte da Jocum, você vai ter que fazer ETED, porque isso como se fosse um curso introdutório Aham. para novos obreiros, entendeu? Entendi. É um curso que traz conceitos da nossa base, da nossa fé cristã, e também Exatamente. um modelo introdutório para se entrar nessa organização, que é uma plataforma de envio e preparo de missionários. É isso? Exatamente, Legal. exatamente, exatamente. Johnny, é, como é bom ver que Deus te chamou e tem te capacitado, né, para falar de Jesus, para pregar o evangelho. Mas algo muito interessante, algo que toca o meu coração toda vez que eu lembro de você, que eu troco uma ideia com você, é esse envolvimento seu com as artes, cara. Hum. Sabe? Como Deus ele age em você e através de você falando abertamente sobre malabares, o circo e todas essas questões artísticas que fazem parte do seu DNA, né? Então eu queria Uhum. saber se isso veio depois que você entendeu o seu chamado ou você já tinha isso desde a sua adolescência e como você enxergou e viu, nossa, eu posso pregar o evangelho através disso. Que legal. Então, a primeira vez que eu vi alguém, nunca me chamou atenção, não foi algo, bom, era músico, sou músico ainda, baterista, Ah, e quebra galho, por assim falar. Não é profissional, não vou falar, pô, tira o chapéu, não, mas assim, é, mas quando fui fazer minha tese, lá na Argentina, em Buenos Aires, conheci um rapaz que fazia malabares, sabe? sim, E inicialmente falei, nossa, que coisa ruim, que coisa feia. Tipo, não me chamava atenção. Falei, nossa, nada a ver. Que tem a ver isso com Deus? Nada a ver.
Só que foi interessante que ele tinha várias ferramentas de circo e teve um instrumento que me gostou, que foi a bicicleta de uma só roda, o monociclo. Nossa, Falei, oh, interessante. E aí aprendi a andar, andava de um canto para outro nessa bicicleta. E um amigo meu aprendeu malabares, bolinhas, claves, soltando algumas coisas. E um dia eu falei, velho, a ver, me ensina então. A ver se é bom. Não, e não é que é bom, peguei o gosto. Só que isso foi na Jocum, foi algo, a gente montou um Ministério de Arte lá na Jocum, fizemos vários festivais de arte da cidade, nos chamaram para apresentar, foi muito legal. nossa, que Só legal. que depois daí eu voltei para minha cidade, na Argentina, trabalhar um tempo na minha igreja, que foi o que eu entendi de parte de Deus. E aí comecei a buscar em vários lugares onde poder aprender coisas de circo. Acontece que quando, naquela época, não tinha crente, lugar cristão que ensina arte circense, não tinha. Não existia isso. E muita gente não chegaram a falar, tipo, como assim um crente fazendo malabares, cuspindo fogo, Nossa. subindo em cima, fazendo pirâmides humanas, se pendurando. Um crente não pode fazer isso. Mas foi muito interessante que a gente tenha entendido isso. Eu Aham. acredito que, de certa forma, a gente errou ao início, em Sim. questão de... A gente tinha entendido isso. Aham. O restante não tinha entendido isso. Então, foi um processo de que, tipo, orar para aqueles que não tinham entendido, que sim, se pode usar para poder falar o amor de Deus, você pode compartilhar o amor de Deus através disso. Aham. O E modo então como eu foi comecei. feito, né? Talvez. Então, exatamente, a gente foi, tipo, não, você tem que fazer, mas depois É. foi Deus que tratou com nós. Tipo, não, Aham. não é assim, não é na força, você tem que, tipo, beleza, ele não está errado, você não está errado, mas simplesmente entender o tempo e o processo de cada um. Verdade. Aí foi que me chamaram, eu comecei a procurar, não tinha lugares cristãos que ensinassem esse tipo de arte, e comecei a participar de alguns encontros de arte de rua, que tem muitos, convenções de arte de rua. Aí fui que aprendi de tudo, fui em várias, na Argentina, Aham. em vários estados da Argentina que participei, algumas internacionais, nacionais, e aí fui que comecei a preparar isso igual. Entendi que eh, tudo que temos, que vemos, foi Deus que criou. E tudo que Nessa, Deus criou. Hum? eu ia te perguntar aqui, nesses festivais que você estava indo, você já ia com esse intuito de aprender, né? A prática, Uhum, né? E também já falar de Cristo, ou não? Só foi só exatamente. para entender como é que fazia as coisas, assim. Como Não, foi? eu já como tive essa experiência na Jucum, e falei, pô, através da arte posso falar do amor de Deus. Nesse encontro, eu fui para aprender, para pegar material, e Legal. também lá dentro. Só que uma coisa que eu fui sozinho, a maioria Ah, das vezes. você foi sozinho. E lá dentro, tipo, não tem crente. E Uhum. eu nunca se vai escutar, bom, não encontrei nenhum crente falando do amor de Deus, porque é muito alternativo, por assim falar. Você Então, tem bastante consumo de drogas, é bem nó. livre, você faz o que quiser. E Então, foi até engraçado. sim. Foi até engraçado porque teve um dia que eu levei minha barraca, estou acampamento, tinham alguns encontros de 10 dias, 15 dias, e você tem aulas pelas manhãs, pelas tardes, pelas noites, 24 horas por dia durante esses 15 dias. Então Nossa, você puxado, participa hein? o tempo. Você participa de todo tipo de aula e você vê cada cara louco, por assim falar. Aham. E foi interessante que um dia juntei com o pessoal assim, estamos tomando chimarrão, assim com o pessoal, e fez uma roda, sei lá, uns 20 meninos aí, meninos e meninas. E Uhum. compartilhando, de onde você vem, não sei o quê. E foi engraçado porque eles fizeram um charuto, um charuto de maconha. Dois charutão. E Nó. o pessoal começou a fumar as tatas. E chegou um em mim e falou, não, amigo, curto não, curto não. E passou. Vem outro, Legal. oh, peraí, outro charutão. Entregou assim na minha mão, falei, não, amigo, curto não. E os caras falaram, peraí. Tá todo mundo aqui e todo mundo fuma. O único que não fuma é você. O Por que você não diferentão. fuma? É diferente, então. Por que você não está fumando? Tipo, e uma coisa que o rapaz falou, Johnny, a gente recebe nossa inspiração através de fumar. A gente fica Nossa, louco e brisa. E meu nessa Deus. brisa a gente cria coisas novas. E ele falou, mas espera aí, de onde vem tua inspiração então?
Falei, ô, meu amigo, deixa eu te falar. E aí foi muito legal, falei, tipo, Deixou a é, porta aberta já. é claro, deixou quicando para mim, falei, ah. E foi legal que compartilhei, falei, ô, amigão, minha inspiração vem de que esse cara que criou tudo isso. Do Legal. próprio criador de tudo isso, ele consigo me compartilhar, eu consigo ver coisas novas, criar coisas novas, porque, vale, foi ele que criou. Então, Nossa, por que não poder usar? E foi muito louco. E os caras, não, que legal, que energia positiva você dá, não sei o quê. Eu falei, pô, então calma. Então, aí comecei a usar essa questão das artes, comecei a trabalhar com isso, nossa, montamos um Johnny. ministério de evangelismo, e assim foi. Fomos Que avançando. benção. E isso é tão real, Johnny, porque você comentou que esse meio ele é bem diverso. Pessoas que acreditam Uhum. em várias coisas. Quando você pensa em um É. meio artístico, você vê essa divergência mesmo de ideias e tal. E Uhum. às vezes nós, como cristãos, e eu me coloco também, às vezes a gente se vê meio aquém desse assunto porque a gente se sente meio coagido a ter que andar e fazer as mesmas coisas que ele. Mas quando nós Uhum. temos a identidade firmada, a nossa essência, porque Deus, cara, ele é o criador de toda e qualquer Exatamente. criatividade. As Uhum. artes emanam do próprio Deus, sabe? A Uhum. criatividade que nós temos, o movimento do nosso corpo, as cores, as acrobacias Aham. e as coisas, elas vêm do nosso Criador. Então, isso tudo surge de um coração posicionado, né? Então, Exatamente. nisso eu já queria engatar uma pergunta aqui: quais são as dificuldades nesse meio de se Uhum. pregar o evangelho, sabe? Quais são os maiores desafios para você que vai por evangelismo, tal, pega lá sua clave, lá suas bolinhas para você fazer seu as chamas Uhum. lá. E qual é o grande desafio de você pregar o evangelho nesse meio, Johnny? Creo que um dos maiores desafios é a questão de nós mesmos. Eu falo nós mesmos como cristãos. Aham, Porque durante muito tempo se separou isso, sabe? Um cristão não pode fazer isso, um cristão não pode estudar isto aqui. Mas algo que vi que foi tudo Deus que criou. certo, Só que a nós, como cristãos, não aproveitar disso, a Bíblia fala que o diabo vem fazer o quê? Roubar, matar e destruir. certo. Então, tudo que ele pega, corrompe, destrui, vira qualquer coisa. Sim, Mas que Deus veio fazer o quê? Reconciliar tudo isso e trazer vida de novo. amém. Reconciliar, parar com ele. E isso foi muito interessante, que Deus, num tempo assim de meditação, eu e Deus, foi muito interessante que Deus me ministrou nesse sentido. Falou, Johnny, fui eu que criou todas essas artes. Então, tua responsabilidade não é simplesmente reconciliar pessoas com Deus, sino reconciliar toda a criação com Deus. Isso significa que posso reconciliar, pegar essas artes que foi corrompida, que foi usada para qualquer coisa, e falar, Deus, eu pego esta arte e faço novamente isto para ti, para a honra e glória de teu nome. Estou Amém. reconciliando uma arte. E Aham, isso não é simplesmente, falo no questão do circo. Eu estava trabalhando em vários assim apresentações em palco e via pessoas nos camarinos tão bagunçados que está através da pornografia, prostituição, tanta coisa lá atrás que está nos camarins, não aparece no palco, mas quando vê uma apresentação na frente, falei, oh, que bonito. é, Mas vê uma arte vazia, vê algo que perdeu a essência, sabe? sim. Mas eu por isso falo, com Deus a gente pode pegar isso, reconciliar. Então, por isso, eu penso que uma das maiores dificuldades acaba sendo nós mesmos, sabe? Entender que sim, eu posso usar, Deus nos convida, como você falou. Deus Aham, criou tudo, mas Ele nos continua chamando para ser co-criadores com Ele, de avançar, de fazer coisas novas com Ele, entendeu? Então, pegar todas as áreas da sociedade e falar, Deus, está tudo bagunçado, mas eu vou pegar isso e vou usar isso para honrar e glorificar teu nome, entendeu? Aí certo. se torna diferente. Depois, o que a gente faça, claro, a gente vai buscar uma excelência, porque não é simplesmente para nós, estamos levando o nosso Deus na frente. Exato. Então, he encontrado várias situações que me chamou a atenção, de pessoas não cristãs falando, cuidado que os crentes faz tudo meia boca. Cuidado que o crente, a apresentação, Complicado. vi assim lugares, falando, apresentação de crente, deve ser ruim. É. Isso me deu uma, tipo, por quê? Por Aham. que tem que ser uma coisa ruim Tinha que ser se ao eu estou levando... contrário. Exatamente, a gente teria que ser referência nessa questão.
Exato. Ah, o cara vai ser o top, sim, porque estamos levando Deus na nossa frente. E Amém. por mais que se faça pouca coisa, mas faça com excelência. Sim, Isso abre portas. Isso exato. abre portas, porque Deus me tem colocado em alguns lugares que eu falei, Deus, eu nunca achei que poderia estar. Mas Aham. simplesmente se você pega o que você faz e busca e coloca principalmente Deus nisso, é Deus que faz, Deus que leva, Deus que cuida, Deus que provê, Deus que faz tudo. Mas se volta a isso, reconciliar o que Deus colocou na nossa frente com ousadia e colocar e fazer que aconteça. Aí é Deus onde age, né? Sim. Johnny, pensando nesses lugares que Deus tem te colocado através da excelência, da essência que você carrega e dessa consciência que Deus, sendo um dono das artes, e o nosso compromisso em trazer coisas com excelência, que isso engrandece a natureza do caráter de Deus, mano, me conta aí um testemunho que te marcou, sabe? Um testemunho que marcou a sua vida e, e que trouxe para você mais firmeza naquilo que você acredita, na pregação do evangelho através das artes. Então, estava pensando aqui, tem algo que realmente me marcou e algo que, quando me perguntam isso, é mais vezes a ver se conto mesmo, porque foi algo que realmente foi Deus. Foi numa viagem que a gente fez com uma companhia de arte daqui do Brasil, da Jocum, que era o Ceifa. Eh, a gente estava numa viagem pelo Oriente Médio, foram 10 meses de viagem por 10 países pelo Oriente Médio. Nossa. E lembro que a gente estava no país da Jordânia e a gente estava programando-se para ir para Israel. Cada país a gente ficava um mês e pouco, para poder criar laços, amizade e assim a gente poder compartilhar o amor de Deus. E Aham, lembro que a gente estava fechando alguns contatos, chegando lá onde podíamos apresentar e demais. Eh, e aí, o que aconteceu? Apareceu uma brasileira, do nada, não sei como nos encontrou, onde a gente estava, bem alegrinha ela, bem tipo, família, não sei, sério, estava muito acelerada. E lembro que junto, o pessoal assim, tem um tempo de louvor, assim, tem um tempo junto, e ela chegou e me falou, ah, João, falou para a equipe, pessoal, será que eu posso ver de tentar fechar um contato para vocês? A gente falou, pô, claro, estamos aqui para isso, né? Bora, bora. E ela foi embora. Depois de uns dias, apareceu lá gritando, fazendo aquilo, uma bagunça. E a nossa, gente falou, o que aconteceu? Falou, então, consegui um contato para vocês se apresentarem. Falou, não, que legal, bora, bora. Onde vai ser? Não, então, é na frente à família real da Jordânia, a realeza. nossa. E a gente falou, como assim? E eu nem sabia que tinha rei, reina, tudo isso, que funcionava através dessa realeza. E falou, Aham, sim, amanhã 3 pessoas precisam ir lá vai vir um carro buscar e vai levar, tipo, numa estância, tipo, como se fosse uma chácara, e três aham. pessoas vão apresentar, fazer uma pré-apresentação frente às princesas da Jordânia. A gente falou, Nossa. meu Deus, como assim? E aí, beleza, aí nos programamos, eu lembro que tinha uma roupa, me chamaram, falou, Johnny, você vai? Um cara que falou, vamos levar cultura assim, diferente, beleza. Aí que eu levou como é? Eu me chamaram para a questão de circo. Foi uma menina que fazia dança brasileira e Legal, foi o outro que fazia, tipo, tocava o berimbau e fazia um pouco de capoeira. Falou, legal. beleza, vamos lá. E eu saí para a rua, porque minha roupa que eu tinha, meu figurinho, eu falei, não, beleza, para a rua dá. Mas para apresentar frente a um rei, uma reina, vou ter que correr atrás, sair, comprei uma roupa diferente, assim, ajeitei, porque falei, é diferente. Aham, E foi muito interessante que, antes da gente receber esse convite, nessa viagem, cada viagem que a gente faz, somos nós que bancamos. Mas sim. é Deus que banca e a gente paga passagem, hospedagem, alimentação, paga tudo. Uhum. E lembro que a gente estava fazendo as contas na Jordânia e o valor não batia. Não tínhamos finanças, eram 12 ou 13 pessoas. Só 3 pessoas tinham o próximo valor, que seria para pagar a passagem do próximo para o próximo país, que era Israel, a hospedagem, a alimentação. Só 3 pessoas tinham da equipe, tinha tudo isso. E a gente estava orando, Deus, a gente vai, porque não temos finanças. E agora, Deus? E agora, Deus? E aconteceu que surgiu essa oportunidade. Fui morar na família real,
Foi muito legal. Chegou o carro, levamos nós, levaram nós para fazer lá, tomamos um chá. Sabe essa Nossa, coisa de realeza meu que eu não Deus. sabia nem como me sentar na cadeira, velho, porque tinha, vamos tomar um café. Colocaram, tinha um, não sei se chama como garçom, se fosse, sei lá, aquele carinha que anda com a toalha e fica de teu lado, esperando Aham, para o teu pedido, demais. E sim. aí senta, e a mesa um monte de talheres e um monte de coisas. Eu falei, meu Deus, por onde começo a comer aqui? Não dá, tipo, fica até incomodado. Sabia nem como se portar. Exatamente. E bom, chegou o momento, apresentamos, foi muito bom. Legal. Orei tanto, parece que essa apresentação não deixa cair nada. Foi legal, saiu tudo certinho. Não deixou cair Porque, nenhuma bolinha. graças a Deus, não, saiu uma apresentação perfeita, bonita. Aí Legal. o pessoal apresentou e foi muito legal. Aí no final, a princesa falou, e alguma pessoa da família real falou, a gente gostou muito da apresentação de vocês. E gostaríamos que toda a família real assista a vocês. Será Nossa. que você pode vir no final de semana e fazer uma apresentação mais para toda a família real? Falei, não, bom demais. Sim, não, sim, 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 seria bom demais. Falou, a gente vai preparar um palco aqui para você, se você vem, Nossa. apresenta, Que fazem da tudo isso. hora. Só que algo que ela falou, mas quanto você vai cobrar por fazer isso? E a gente falou, não, 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 a gente não vai cobrar. E ele começaram a perguntar, mas como assim? Você vem da Argentina, o pessoal vem do Brasil e não cobra nada? Tipo, é estranho isso aí. É, Por que não? Falei, não, 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 a gente não cobra. O que a gente gostaria é, em algum momento, comentar alguns valores, alguns princípios que a gente acredita, e tal, algumas coisas que a gente tem entendido. Queríamos ter um tempinho para compartilhar isso com vocês, se vocês nos aceitarem. Falei, não, beleza. Mas algo que falou, mas se a gente se junta entre nós aqui, e não falou vaquinha, mas falou, se a gente dá uma ajuda, uma vaquinha, faz uma vaquinha e dá esse dinheiro para vocês. Vocês aceitam? A gente falou, pô, beleza, é uma oferta. Então, falei, fica em paz. Você que sabe, mas a gente não cobra. Se você quiser, tá na se você benção. quiser, tamo aí, né? Vou falar que não, é oferta. E foi muito legal que, bom, voltamos, preparamos toda a apresentação, tudo demais. Chegou o sábado, foram, voltaram nos buscar, fomos para lá. Tinham preparado uma cenografia, tudo LED, chão de LED, equipamento de som, tipo, uma Nossa. coisa, um Tipo o pau. Circo de Soleil. Cara, uma coisa muito louca, uma coisa muito louca. Aí fomos, apresentamos, foi muito legal. Nos Que da levaram para hora. conhecer dentro da casa, assim, né? Toda uma exposição de quadro do rei e Nossa. tal. E eu não entendo de pintura, mas tem que fazer cara que entende, tipo, Aham, tipo, é ó. interessante. O que é legal é esse traço. E aí jantamos com ele, foi muito legal. E nesse momento a gente conseguimos compartilhar o amor de Deus com eles nesse Amém. jantar, conseguimos orar pela família real, por eles, orar Nossa. e apresentar, e nos Meu dieron essa Deus. possibilidade de poder orar por eles, sabe? E para nós foi, uau, que louco, véio. Estar aqui em frente da realeza de um país, orar por eles, foi muito bom, foi muito bom. E eu lembro que para nós já deu, para, pronto, Deus, cara, que legal. E a gente estava indo embora e vem uma dos coordenadores, assim, que estavam do pessoal deles, e entregou um envelope para o líder da equipe. Para não, isto é uma contribuição que a gente quer dar para vocês. No- Beleza. A gente subiu nos carros, chegamos onde a gente estava hospedado, fazendo uma festa, porque, uau, olha onde Deus nos trouxe, onde Deus nos colocou, que privilégio, não sei o quê, e todo mundo celebrando. Todo Foi mundo uma já tava festa. feliz já. E claro, já estava milhão. E foi muito legal e que o líder da equipe, pessoal, a gente ganhou uma oferta. Eu falei, não, que legal. Vamos contar a oferta? Quando abriu o envelope, era uma oferta. Meu Deus. Essa oferta pagou as passagens de toda a equipe para o próximo país, o voo de toda a Nossa. equipe, pagou hospedagem durante um mês em Israel de toda a equipe, pagou alimentação para toda a equipe durante Meu um mês Deus. no próximo país e ainda sobrou um cash para a gente sair comer num restaurante muito top lá da Jordânia. Então, foi Nossa. uma oferta, Que uma oferta. incrível. E a gente falou, uau, como Deus faz, né? Como Deus Sim. abre porta. Precisamos, o único que precisa é estar pessoa disponível para ser usada por Disponível, Ele. né? E Ele faz, Ele proveu de um lugar que a gente não esperava. Nossa, De Johnny. pessoas que não eram nem cristãs, que não conheciam Sim. nada disso. Deus usou Ele para nos abençoar, para continuar pregando o Que amor de Deus. incrível. Então, a gente viu, uau, não existe nada impossível, como falava antes. Nossa, Colocar o que a Johnny. gente tem nas nossas mãos, 5 pães e 2 peixinhos,
e Aham. Deus faz milagre através disso, né? Mas então foi algo que realmente me marcou e ver como Deus abre portas onde a gente nem espera, como Deus provê, como Deus sustenta, é o que faz. Amém. E eu tenho certeza que Deus tocou no coração deles, né? Sabe? Uhum, As artes manifestando a grandeza e a beleza de Deus, né? Através da criatividade. E eu uhum. fico, nossa, eu tô feliz demais, Johnny. Que testemunho maravilhoso, que testemunho lindo. Johnny, Amém. é tão incrível ver como Deus ele age, né? Não existe nenhum centímetro do mundo que Deus não possa dizer que é dele, que ele Uhum, está. Então, exatamente. ainda mais as esferas da sociedade, né? O nosso papel é sermos cristãos e exalarmos, né, a luz que vem de Deus em qualquer lugar, ainda mais as artes. Uhum, Esse testemunho é uma exatamente. prova disso, né? Meu, do nada você está no palácio da Jordânia falando de Jesus para o rei e É, tal. Cara, que incrível, que incrível. Johnny, o que que você tem feito hoje? Partindo para o final da nossa entrevista, o que você tem feito hoje, assim? A gente sabe que você se apresentou, falou que você está na região dos Lagos, aí uhum. do Rio de Janeiro, mas hoje o que você tem feito? Então, a gente está aqui na região do Lago, atualmente na cidade de São Pedro da Aldeia. Eu, minha esposa e mais o rapaz estamos pioneirando uma base da Jocum aqui. Faz sete Certo. meses que a gente chegou aqui. Antes disso, a gente era parte da Jocum em Contagem, Minas Gerais. Sim. E daí, faz um ano e pouco, Deus começou a compartilhar sobre esta região. Nenhum Sim. dos que está comigo conhecia Cabo Frio, não conhecíamos nada disso. E foi Aham. muito interessante que Deus, através de uma oportunidade, Deus abriu, nos direcionou e Deus falou: é aí onde você tem que estar. E a Legal. gente falou: tá bom. E foi muito legal que Deus trouxe uma palavra, foi qual? Existe uma necessidade. Você está disposto a ser resposta a essa necessidade? E a gente falou: Sim. tá bom, Deus, estamos, queremos ser. E aí foi que Deus abriu porta e a gente se estabeleceu aqui em São Pedro da Aldeia. E foi muito louco também, porque a palavra que Deus nos deu, como se chamaria? Jocum se chama Jocum Cabo Frio. Aham. E atualmente está ubicada em São Pedro da Aldeia. E é do nada. Mas foi muito legal que a gente perguntava a Deus, mas por quê? E a gente deu, não precisamos entender o porquê. Simplesmente obedecer. Deus falou, é assim, vamos para lá e a coisa vai acontecer e vamos. Então tem sido assim, sabe? Então estamos atualmente faz 7 meses aqui. Certo. Com o Jucum estamos oferecendo vários cursos, treinamentos a curto prazo. Aham. A gente fez, estamos para agora, para novembro, um seminário bíblico. A Que gente fez legal. uma MF na metade de ano. Sim. Estamos planejando uma segunda MF, Escola Missionária de Férias, para janeiro, para Legal. jovens e adolescentes. Estamos sonhando com uma ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, para o segundo semestre do ano que vem, ETED Amém. bilíngue. Então, a Nó. gente está sonhando com isso também. E dando passo, Deus, é algo que Deus nos tem direcionado a ter muito, bastante relacionamento com igrejas. Sim, Porque sim, importante. a Jucum trabalha com a igreja, não é separado disso. Aham. A Jucum tem essa visão de unir com as igrejas. E graças a Deus, Deus tem aberto bastante portas aqui na região. Sim. Não é simplesmente São Pedro, senão Cabo Frio, Bacaxá, Arraial do Cabo. São várias cidades que a gente tem estado visitando, conhecendo as igrejas, para junto, como corpo, estar indo pregar o amor de Deus. Então, isso é o que a gente tem vivido neste tempo. Já faz 7 meses, 8 meses estamos indo já. E estamos trabalhando e puxando a ideia aqui, né? Esta Jocum aqui em São Pedro. Legal, legal, Johnny. Fico feliz em ver o quanto Deus tem movido e sido presente nessa região do nosso Brasil, né, o Rio de Janeiro. Uhum. Como é bom ficar do ladinho da cidade da minha esposa, uma Oh. cidade maravilhosa, Cabo Frio, e São Pedro Uhum. da Aldeia também. Você comentou sobre a MF, eu estava junto com Exatamente, não ia falar vocês. mais. Foi maravilhoso esse tempo, o quanto Deus fez, né? Porque dentre Uhum. os alunos tinha muitos alunos de outros estados, mas a maioria deles eram mesmo de São Pedro da Aldeia. Deus trazendo realmente, tipo, eu quero fazer algo aqui nessa cidade. Eu quero Uhum. mover, o Espírito quer fazer algo aqui nessa cidade, com jovens e adolescentes, para que eles pudessem pregar o evangelho. E foi incrível estar perto, de perto, assim, e ver Foi Deus se muito bom. movendo. E Foi minha muito oração, bom. amiga, é que Deus continue
capacitando você, a base em si, né? Uhum. Esse movimento que não são de pessoas, é do próprio Deus em querer Sim. manifestar a sua glória em qualquer lugar, né? Amém. Amém. Johnny, para Sim. acabar nossa conversa, se você pudesse deixar uma mensagem para a igreja, porque a galera Uhum. que está ouvindo nossa conversa é, talvez viu a manchete, se interessou, mas eu queria que você deixasse uma mensagem de conscientização missionária, trazendo Uhum. esse olhar, né? Como nós, como igreja, porque nós não nos tiramos da equação, nós fazemos parte dessa equação, nós Exatamente. somos a igreja. Uhum. Como a igreja deve ter esse olhar para missões? Deixa uma mensagem para nós. Não, e sobre isso, acho que o principal de tudo isso é, viver esse tempo de intimidade com Deus, sabe? Eu acredito que tudo começa aí. Nossa Amém. intimidade com Deus, nosso relacionamento com Ele. E que não se base, não se resume simplesmente a um culto de domingo, um culto de quarta-feira, sino acredito que nossa intimidade com Deus é todo dia, nosso lugar secreto com Ele tem que ser diário, entendeu? E quando a gente tem isso, Deus começa a revelar coisas que estão no coração dele para nossas vidas. Sim, Então, e muito legal que muitas vezes Deus traz coisas que são, tipo, não são normais, por assim falar. Que não são uma coisa, uau, coisa que nos desafia a movimentar nossa fé. E quando a gente começa a viver isso, nessa vida de intimidade com Deus, a gente começa a depender dele, não do que a gente consiga fazer. Porque sim. eu falo por mim mesmo, durante muito tempo eu achava que conseguia fazer só o que eu conseguia segurar. Aham. Tem finanças, eu faço. Ah, eu consigo, eu sei sobre isso, tipo, eu sou fácil para comunicar, então faço. Ah, eu Sim, tenho os meios para fazer, então realizo. Mas eu acredito que com Deus não necessitamos ser assim. Porque Deus está constantemente, qual é o teu possível? A gente faz nosso possível e impossível é ele que se responsabiliza. sim. Então, essa questão sobre missões, falar do amor de Deus, é perguntar mesmo, Deus, acredito que esse chamado a missões não é para alguns. O ir Aham. e pregar o evangelho não se resume para algumas pessoas. O ir e pregar o evangelho é uma responsabilidade que Deus deixou para todos os filhos, a todos Sim. aqueles que escolheram seguir, tomaram essa eleição de seguir a Deus. É Amém. uma responsabilidade que Deus nos deu de ir e pregar o evangelho. E não simplesmente pregar, sino fazer discípulos. Aí Amém. está a questão também. Por isso que a Jocum também trabalha junto com essa igreja, porque normalmente a gente faz muitos impactos e demais, mas quem cuida deles? Quem Sim. cuida, quem discipula essas pessoas? E aí entra o papel da igreja como discipuladores também, entendeu? Sim. Mas acredito que a melhor e o principal de tudo isso é perguntar qual é a nossa parte no reino de Deus, entendeu? Sim. Você pode ser aquela pessoa que vai missões, que vai no outro canto do mundo, Deus te leva, Deus faz. Você pode ser aquela pessoa intercessora, você pode ser aquela pessoa que contribui e envia a pessoa para outro lugar. Mas eu acredito que não é um trabalho solto, é um trabalho como um corpo, juntos. Sim. Isso significa que as pessoas que eu ganho, a conquista que eu tenha, os milagres que eu vivo, você também está vivendo. A Amém. outra pessoa está vivendo, porque são coisas que estamos vivendo como o corpo de Deus. Não sou eu, não sou o Johnny que está indo. Uau, o Johnny foi. Não, não, peraí. Nós, como essa igreja, porque se a gente entende esse papel de que existe só uma cabeça, que é Deus, que é Jesus, Amém. nós somos simplesmente parte desse corpo. Sim. Então, viver isso como uma unidade, sabe? Como unidade em Cristo. E começar a viver mesmo e perguntar para Deus quais são os sonhos que Ele tem que eu preciso realizar aqui na Terra. E tem Sim. muita coisa para fazer. Então, volto a falar o que comentei antes. E quais são tus pão e teus peixes? O que Uhum. você tem? O que você tem para oferecer a Deus? Capaz pode ser pouca coisa, mas teu pouca coisa, 5 pães e 2 peixes, alimentou 15 mil pessoas, 5 mil, 10 mil, não sei quantas pessoas, não tem a conta certa. Mas o que você tem na tua mão hoje é isso que Deus precisa. Amém. É verdade, vai dar medo, vai dar frio na barriga, e faz parte. Faz parte, porque é quando a gente começa a depender de Deus. Quando a gente perde o controle, a gente fala, Deus, eu não sei o que vai acontecer. Aí é Deus sabe, Deus que provê, Deus que sustenta, e o Deus da Bíblia está na atual hoje também. Verdade. A gente vê tantos milagres que aconteceram, eu sempre lembro disso. Tantos milagres, eu estava assistindo The Show 100 dias atrás, eu acredito que está todo mundo assistindo esse seriado. E foi muito legal como tantos milagres que aconteceram um tempo atrás, esse Deus que mesmo agiu tempo atrás, é o mesmo Deus de hoje, não mudou.
Amém. entendeu? Então, eles continuam sendo disponíveis e continuam buscando pessoas que estejam. Falo, Deus, estou aqui disponível, me usa. E o milagre acontece. E Amém. Deus vai mandar lugares que a gente não espera. Assim como comentava o testemunho lá no Oriente Médio. Como assim, Uhum. Deus? Eu Sim. posso fazer isso? Por quê eu? Eu não sei me falar. A gente vê e pensa e começa a estudar sobre os discípulos. Que pessoa estava pronta para fazer tudo que Jesus chamou? Nenhum deles. Mas foram pessoas que falou, Deus, eu tenho fé de que você comigo, muita coisa irá acontecer e colocou à disposição de Deus. Então, acredito que esse é o convite que Deus nos faz. Viver Amém. uma vida de intimidade, viver uma vida de filho. Um pai Sim. que sempre vai estar perto, um pai que sempre corrige, um pai que chega um momento que te fala, filho, vai, dá o teu passo também, dá os teus primeiros passos, começa a caminhar. O pai vai estar aqui, ó, segurando. Eu falo isso porque eu vejo hoje com meu filho. O pai vai Aham. estar do outro lado, segurando. Oh, você precisa, vou estar aí. Mas, filho, começa a caminhar. Amém. E terminando, tem uma parte na Bíblia que fala, e trazendo o português assim, eu gosto muito, parafrasear, é como, até quando a gente vai continuar tomando leite, quando Deus nos Sim. chama a Sim. começar a comer comida sólida? Uhum. Entendeu? Isso, por aí, em vez de, parece o som disso, parece meio em choque, mas é uma realidade. Deus nos convida a crescer, não simplesmente a, tipo, peraí, você chegou ferido, então se sara, se limpa e prepara, vamos buscar mais pessoas doentes, mais Amém. pessoas com problema, vamos buscar. A gente sabe quem é a resposta de tudo isso, a gente sabe quem é a solução de tudo isso, entendeu? A esse problema, essa ajuda e quanta coisa que está acontecendo hoje. Sim. Acredito que mais que nunca, nós como cristãos precisamos nos posicionar e Verdade. realmente falar, Deus, eu quero viver teus planos. Eu quero que você me use. Eu quero, tipo, tá na hora. Tá na hora da gente tomar uma postura e falar, Deus, eu não negocio com vocês. E bora alcançar e viver nas promessas de Deus, que é para todos. Não é para Sim. alguns, é para todos. Amém. Amém, meu amigo. Obrigado. Obrigado Isso. mesmo. Eu fico muito feliz em poder ter você aqui nesse bate-papo. Obrigado, pelo seu coração. Obrigado por Man. nos trazer essa luz que Deus se move em meio às artes. E a Uhum. missão é declarar Deus, Exatamente. seja em qualquer mecanismo ou ferramenta, né? Uhum. Mas declarar que Deus é o criador de todas as coisas. Obrigado, Exatamente. Johnny. Foi um Que é isso. prazer conversar com você, viu? Nos vemos, um até logo, né? Porque para missionário o mundo é apenas uma esquina bem grande. Exatamente. Já já nos encontramos de novo. Exato. Obrigado, viu, Não, Johnny? obrigado você, um prazer poder estar aqui com vocês e obrigadaço mesmo pela confiança e por estar junto. É bom Amém. demais. Amém. E galera, eu quero deixar um incentivo para você. Curta, compartilha, comenta, envia esse vídeo para os seus amigos, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante. E é sim. Então, faça isso para que o Giro Missionário se torne uma ferramenta para abençoar outras famílias, inclusive a sua, tá bom? Deus abençoe a todos. Até mais.